o quanto que o Senhor falou conosco, né? O quanto que nós ouvimos o Espírito Santo falar aquilo, ou se simplesmente foi algo que a gente deduziu, que a gente entendeu, interpretou e a gente está vivendo daquela forma achando que é aquilo ali mesmo. No último vídeo aqui do canal a gente conversou um pouquinho sobre essa questão de olharmos para o propósito para a gente conseguir suportar o processo. E hoje então eu quero aprofundar um pouco com você para que a gente entenda qual é a vontade do Senhor para nós e não lide somente de uma forma presunçosa, né? Que a gente entenda realmente, ande por fé, ao invés de estarmos apenas agindo ou andando com presunção. Então o primeiro ponto, gente, para a gente conseguir diferenciar se a gente está vivendo com presunção ou realmente estamos vivendo pela fé, com fé, é a palavra do Senhor. O quanto que o Senhor falou conosco, né? O quanto que nós ouvimos o Espírito Santo falar aquilo, ou se simplesmente foi algo que a gente deduziu, que a gente entendeu, interpretou e a gente está vivendo daquela forma achando que é aquilo ali mesmo. Então o primeiro ponto para a gente realmente ver se nós estamos no propósito do Senhor é se nós ouvimos o Espírito Santo, se nós pedimos e oramos ao Senhor e nós tivemos direção do Espírito Santo para aquela situação na nossa vida. Tem algumas questões que a gente pode se atentar para saber se realmente está vindo do Senhor, né? Se realmente a gente está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E eu queria esclarecer aqui para a gente não ficar com dúvidas em relação a isso e para a gente ter o cuidado para não sair falando que é de Deus alguma coisa que às vezes é o nosso próprio coração, ou é o nosso próprio desejo que aquilo aconteça e por vezes a gente confunde com a voz do Senhor. Então o primeiro ponto para a gente analisar para ver se realmente é do Senhor é que nunca vai contra a palavra do Senhor, né? Tudo que o Senhor falar conosco vai estar de acordo, o Duque querendo participar, vai estar de acordo com a Bíblia, né? Vai estar de acordo com o que o Senhor já deixou nas Escrituras. O segundo ponto que a gente pode pensar é o quanto que aquilo veio do nosso coração, poderia vir da nossa vontade, do nosso desejo, ou aquilo realmente é algo que veio ao nosso espírito e que a gente está percebendo que não viria de nós mesmos. Então nós podemos pensar isso também, porque muitas vezes o Espírito Santo, né, o Senhor vai falar conosco algo que não viria de nós mesmos, algo que nós não desejaríamos fazer por vontade própria. Então esse é um outro ponto que a gente pode perceber que é o Senhor falando conosco. E também é claro, né, que pode acontecer do Senhor nos direcionar e falar conosco através de outra pessoa, mas a gente precisa só ter um cuidado para que isso seja uma confirmação do que o Senhor já está falando no nosso coração. E eu já trouxe em outro vídeo, né, mas é importante a gente lembrar que a gente pode orar e ter discernimento pela paz, porque é a paz que é para ser o juízo no nosso coração. Então, naquilo que eu tenho paz, também vai estar confirmando que é a vontade do Senhor para minha vida. Dito isso, então, a gente entender um pouquinho mais essa questão de como o Senhor fala, né, e que a gente precisa sempre, constantemente estar em oração, por isso que a palavra vai falar para a gente orar sem cessar, e a gente precisa estar nessa comunhão diariamente, que é pela oração que nós vamos estar alimentando o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, e é na oração que nós vamos aprendendo a discernir a voz também do Senhor quando Ele falar conosco. E aí sim a gente vai conseguir discernir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual é o propósito do Senhor, aquilo que Ele está nos direcionando a fazer em cada etapa da nossa vida. Dito isso, então, a gente pode estar percebendo se estamos vivendo com presunção ao invés de vivermos pela fé, quando nós falamos palavras vãs ou coisas que momentaneamente que nos acalmam, que nos tranquilizam. Por exemplo, né, que o Senhor proverá. E se, por exemplo, eu estou passando por um deserto na área financeira, né, não adianta eu só falar que o Senhor vai trazer a provisão se eu não me colocar nesse lugar de oração e se eu não buscar o que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes
pode acontecer de que o Senhor quer fazer algo diferente na minha vida e eu não estou percebendo isso. O que o Senhor quer que eu lide de uma maneira diferente e eu não estou conseguindo enxergar porque eu estou simplesmente usando essas frases ou por vezes até versículos, né, que podem nos tranquilizar momentaneamente ou trazer essa esperança para nós, mas que a gente não está buscando realmente entender o que o Senhor tem para a nossa vida. E por que é perigoso a gente estar andando em presunção no deserto, né? Se a gente está vivendo o deserto e a gente simplesmente fala que o Senhor vai prover, de que tudo posso naquele que me fortalece, ou usar versículos de uma forma muito sem sentido, de uma forma muito generalizada, né? Eu preciso entender qual é o propósito do Senhor para minha vida. Por quê? Porque se o Senhor quer trabalhar na minha vida e eu não estou conseguindo perceber isso, ou eu estou tentando pegar atalhos, como a gente já conversou aqui, eu estou tentando fugir dessas coisas e usando esses versículos ou essas frases, provavelmente eu vou estar tardando o que o Senhor tem para fazer na minha vida. E por isso que a gente também precisa da leitura da palavra, porque o Senhor vai deixar muito claro na Bíblia o que Ele espera de nós, o que Ele espera dos filhos dEle, o que Ele espera daqueles que estão em Cristo agora. E principalmente, né, a gente vai olhar os ensinamentos de Jesus, a gente precisa se atentar para isso. E junto com a oração, no dia a dia, a gente vai vencendo essas coisas, a gente vai sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Mas a gente precisa se atentar para essas coisas, a gente precisa buscar no Senhor para que a gente não viva de uma maneira muito vã, de uma maneira muito... acaba ficando sem sentido se a gente vive de maneira presunçosa. E quando a gente vai olhar por viver pela fé é justamente por uma palavra do Senhor que eu creio que vai acontecer, o que está acontecendo. Não é simplesmente porque eu acho que o Senhor vai fazer ou porque eu creio que o Senhor vai trazer a provisão dele e eu não entendo exatamente o que está acontecendo, eu preciso parar e analisar, né? Até a questão de sentar e colocar no papel, né? A gente traçar os nossos planos, que a gente já conversou aqui também. É importante a gente calcular, é importante a gente traçar planos, a gente observar os objetivos e colocar, né, analisar essas coisas e buscar no Senhor uma orientação dele para daí sim, se mesmo que nossos olhos não estejam vendo naquele momento, aí sim, pela palavra do Senhor nós estaremos agindo com fé. Porque o Senhor falou, então se o Senhor falou, já é a verdade, já é a realidade, né? Se o Senhor falou algo do futuro ali na frente, eu vou andar nessa palavra porque eu sei que vai se cumprir essa palavra. Então a chave para a gente viver os planos de Deus é que a gente busque no Senhor, a gente busque e continue nas disciplinas espirituais de leitura da palavra, oração, jejum, adoração. A gente precisa se manter nesse lugar para ser direcionados pelo Senhor e andar pela fé. Porque como a gente já viu do povo no deserto, foi a total dependência de Deus, né? Esse momento de deserto na nossa vida é uma dependência muito grande que a gente vai ter do Senhor. Então nós precisamos silenciar esse barulho que está à nossa volta, se concentrar naquilo que o Senhor tem para nós e pedir especificamente o que o Senhor tem, porque Ele tem algo específico. O Senhor tem algo geral, né? Ele tem para o povo como igreja, o povo de Deus, mas também Ele tem algo específico para a minha vida, Ele também tem algo específico para a tua vida. E nessa questão de procurar o Senhor, que muitas vezes a gente se confunde, né? No início da minha caminhada, também era bem confuso para mim essa questão de ouvir o Senhor. Eu ia muito por essa questão da paz. E aos poucos eu fui começando a discernir, conhecer a voz do Senhor, como Ele fala, né? Discernir a voz dEle. Mas eu queria trazer o versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, nós precisamos estar nesse lugar de procurar o Senhor com todo o nosso coração. Não de maneira religiosa, né? Muitas vezes o Senhor Jesus vem e combate a religiosidade porque não era de todo o coração.
era só por aparência, era para mostrar que estavam orando, era para mostrar que estavam fazendo, né, os rituais religiosos, cumprindo com essas liturgias religiosas, mas nós precisamos estar nesse lugar de buscar o Senhor de todo o coração. E nós iremos achar o Senhor quando estivermos nessa busca, né, de coração sincero e coração aberto realmente. E o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te direcionar. Muitas vezes o Senhor lembra, né, de versículos, o Senhor nos mostra algum louvor e Ele fala conosco por meio dessas outras coisas também. E para a gente finalizar, eu queria ler Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Ou seja, aqui está falando da gente buscar o Senhor, da gente bater, da gente ir em direção ao Senhor, e o Senhor vai abrir a porta. Por meio da oração, né? Começa falando, peçam e será dado. A gente pedir, a gente buscar no Senhor e Ele vai nos dar, o Senhor vai abrir a porta para nós. E por vezes esse buscar, esse pedir também vai exigir de nós um posicionamento, vai exigir de nós uma renúncia, vai exigir de nós abrirmos mão de algo, e o Senhor espera isso de nós, né? O Senhor tem algo muito melhor para nós do que isso que muitas vezes a gente tenta segurar ou a gente tenta achar que é o que vai nos trazer alegria, porque é Ele que é a própria satisfação, é Ele que é a pessoa que preenche o nosso vazio, é Ele que nos dá alegria, mediante o Espírito Santo em nós, né? Uma parte do fruto é a alegria, então é do Senhor que vem todas as coisas boas e nós podemos confiar nesse Deus bom. Como fala aqui, né? Se nós que somos maus sabemos fazer boas coisas, se nós sabemos dar boas coisas uns para os outros, quanto mais o Senhor vai nos dar, né, tudo aquilo que nós precisamos. E outro versículo fala ainda mais para que a gente consiga realizar todo tipo de boa obra, para que a gente consiga ser generoso, para que a gente consiga dar, para que a gente consiga distribuir o que o Senhor também tem nos dado e ajudar uns aos outros, né? Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que realmente a gente consiga buscar no Senhor e não viver com frases vãs ou muitas vezes que a gente usa até os versículos para falar, mas que a gente busque de todo o coração ao Senhor, que Ele vai recompensar, que se a gente pedir, Ele vai nos responder, se nós buscarmos Ele, Ele vai abrir a porta, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos direcionar. E Ele tem planos muito bons para nós, né? Nós podemos confiar nesse Deus de amor que cuida de nós. Então por hoje é só, gente. Ficamos com esse vídeo aqui sobre mais um episódio da nossa série sobre deserto. Se você não assistiu os outros episódios, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. E uma observação, né? A gente está passando por algumas mudanças aqui em casa e eu não consegui postar toda semana, mas eu pretendo estar voltando agora, a gente está se organizando, pretendo estar voltando com as postagens toda semana. Então ativa o sininho aqui embaixo também se você não ativou, se inscreve no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.